Você está ouvindo NetoCast, Direito, Tecnologia e Informação nas redes sociais. Salve, salve galera, bem-vindos a mais um episódio do NetoCast. Vocês podem acompanhar nossos podcasts pelo Facebook, Google Plus e também pelo Twitter, ou se preferirem, acessem diretamente o nosso blog no endereço www.josecastanhasneto.blogspot.com. Agradeço às pessoas que participaram e deixaram seus comentários em nosso blog, lembrando que vocês podem nos enviar as notícias de seus eventos, anúncios e sugestões pelo nosso e-mail drcastanhas@gmail.com. Este NetoCast chega até vocês com patrocínio de MAM Líder, tudo para construção. Vai construir ou reformar? Confira antes os preços e condições de materiais hidráulicos, elétricos, ferragens, ferramentas e tintas da MAM Líder. Lá você também encontra assistência técnica em fogões e aquecedores, conversão de botijão de gás para gás de rua e vice-versa. Passe na MAM, converse com o Maurício ou com a Ana e tenha a melhor qualidade pelo menor preço. A MAM Líder fica na Rua Santo Amaro, número 451, Bela Vista, São Paulo. Telefone 3105-1412. Seja um padrinho ou madrinha do NetoCast. Agora ficou mais fácil você apoiar o projeto do NetoCast. A partir de R$1 por mês, você ajuda o NetoCast a continuar trazendo informações e entretenimento para as redes sociais. Vejam também as recompensas para os padrinhos e madrinhas que colaborarem acima de R$5. O conhecimento é nossa melhor arma. Acessem www.padrim.com.br/NetoCast. Quero deixar meus agradecimentos aos padrinhos do NetoCast. Alexandre Ciufi, grande amigo aqui da Bela Vista, colaborador aí financeiro do NetoCast, assim como também nas pautas do NetoCast aí com sugestões de temas bem bacanas mesmo. Emerson, do Megafono, a plataforma que irá lhe ajudar a elaborar seu próprio podcast do zero. Acessem www.megafono.host. Repetindo, www.megafono.host. Yuri Brawley, do MongeCast, o podcast de entrevistas e bate-papo que irá te levar para o patamar de sapiência de um verdadeiro monge budista. Acessem www.mongecast.com.br. Danilo de Almeida, do Doublecast, o podcast de músicas, resenhas e indicações de bandas que irão fazer suas caspas virarem mandiopan. Acessem doublecastpodcast.blogspot.com. Dan Endo, amigão lá do Japão com participação constantes em vários podcasts, inclusive no Giro NetoCast e também sempre presente lá no Boteco Virtual. Meus sinceros agradecimentos, pois suas contribuições são fundamentais para manter o NetoCast no ar. O conhecimento é nossa maior arma. Suprabá, povo! Para você que quer conhecer podcasts novos ou conhecer um pouquinho mais sobre o seu podcast favorito, venha para o MongeCast, onde nós entrevistamos o convidado para falar um pouco mais sobre o projeto dele, a vida dele e tudo mais. E, no final, a gente convida ele para meditação, um quadro livre que eu monto conforme o convidado do dia. Então, para você entender um pouco melhor, mongecast.com.br, acesse e ouça. Boletim de Tecnologia. Sejam bem-vindos a mais um NetoCast. Neste boletim de tecnologia, teremos os clippings de tecnologia disponibilizados nos meios de comunicação e mídia especializada. Este episódio chega até vocês graças às colaborações mensais de Emporium do Bacalhau e MAM Líder, assim como dos padrinhos, Emerson do Megafono, Alexandre Ciufi, Dando, Yuri Brawley do MongeCast e Danilo de Almeida do Doublecast, apoiadores contínuos do nosso projeto. Muito obrigado.
Suas contribuições são fundamentais para mantermos o NetoCast no ar. Seja um padrinho do NetoCast. A partir de R$1 por mês, você ajuda o projeto a se manter no ar. Acessem www.padrim.com.br/netocast. Também estamos no Apoia-se. Acessem apoia.se/netocast. Se você possui o aplicativo PicPay instalado em seu smartphone, também pode realizar contribuições avulsas e descompromissadas, a partir de um único real, diretamente de seu aplicativo, procurando por @netocast. O conhecimento é nossa melhor arma. 1. Funcionários do Snap teriam abusado de privilégios para espionar usuários. Fonte: Itmedia. Uma série de funcionários do Snap, empresa que detém o Snapchat, teriam tido acesso a informações pessoais de usuários do aplicativo, incluindo aí fotos, vídeos, números de telefone, dados de localização e e-mails, segundo reportagem do Motherboard. 2 funcionários que conversaram com a publicação disseram que há alguns anos funcionários da companhia acessaram, de forma inapropriada, dados de usuários, o que significa que eles teriam abusado de seus privilégios para espionar usuários para além dos limites colocados para se trabalhar com o aplicativo. Um ex-funcionário do Snap disse ao Motherboard que o abuso sobre informações sensíveis de usuários foi transgredido algumas vezes. Segundo a reportagem, uma das ferramentas utilizadas para acessar dados de usuários é chamada internamente de Snapline. A ferramenta foi originalmente criada para reunir informações sobre usuários em casos de solicitações de autoridades. A ferramenta podia ser acessada pela equipe de spam e abuso da empresa, além do time de operações do cliente e equipe de segurança. Segundo o Motherboard, um ex-funcionário teria caracterizado a ferramenta como as chaves do reino e e-mails internos obtidos pela publicação revelaram que um funcionário usou a ferramenta para procurar o endereço de e-mail de alguém. A reportagem do Motherboard, entretanto, afirma que não foi possível concluir exatamente como os dados foram mal utilizados. A publicação também não especificou um prazo preciso para quando esse abuso poderia ter ocorrido, apenas disse que foi há vários anos atrás. Em todo caso, o episódio reforça a tênue noção de privacidade que aplicativos oferecem aos seus usuários. Afinal, esses aplicativos dão um recorte precioso e íntimo dos dados de usuários e mostram que milhares de pessoas mundo afora que trabalham para as companhias que detêm esses apps podem, inadvertidamente, obter acesso a tais informações. 2. Amazon terá que entregar dados de hacker que tocou gemidão em Alexa. Fonte: Itmedia. A Amazon foi condenada pela Justiça em primeira instância, na última terça-feira, 21 de maio, a entregar os dados do hacker que invadiu um dispositivo com software de voz Alexa para emitir sons de gemidos sexuais. A sentença decorre de um processo movido por uma cliente brasileira que ganhou o aparelho de presente e quer responsabilizar o hacker pelo ato. As informações são da Folha de São Paulo. O invasor teria entrado no sistema Alexa do aparelho enquanto a proprietária viajava. O dispositivo tocou gemidos por 24 horas, até que a proprietária foi notificada por vizinhos. Semanas depois, o hacker teria repetido a brincadeira. No processo, a mulher alega que foi exposta de forma constrangedora a boatos e até afirmações de que os barulhos seriam reais e não meras reproduções. Por isso, ela pede na justiça que a Amazon forneça os dados do hacker para processá-lo pelos danos morais causados. A Amazon, contudo, alegou que pelo fato de não comercializar o equipamento no Brasil, o contrato de venda não é submetido às leis brasileiras. A companhia também informou que não tem acesso a esses dados, já que é uma subsidiária. O juiz do caso, Carlos Alexandre Aguemi, ponderou que o sigilo das comunicações não é direito absoluto e que pode e deve ser relativizado para que a vítima exerça a defesa. O jurista determinou, no dia 10 de maio, que a companhia entregue os dados a cliente no prazo de 30 dias, sob pena de multa diária de R$ 500 em caso de descumprimento. A Amazon ainda pode recorrer da sentença. 3. Julian Assange, do Wikileaks, é alvo de 17 novas acusações. Fonte: Itmedia. O Departamento de Justiça dos Estados Unidos apresentou na quinta-feira, 23 de maio, 17 novas acusações contra Julian Assange, fundador do Wikileaks, que se for condenado pode passar décadas na prisão.
Ele já enfrenta um pedido de extradição do Reino Unido. Assange é acusado de violar a lei de espionagem americana e de colocar os Estados Unidos seriamente em risco ao publicar, em seu portal na internet, milhares de documentos secretos e sigilosos, incluindo os nomes de fontes confidenciais das Forças Armadas Americanas. A Justiça dos Estados Unidos também o acusa de conspirar e ajudar a ex-analista da inteligência militar americana Chelsea Manning a obter acesso a material confidencial em 2010. Assim, as acusações rejeitam a alegação de que ele seria apenas a pessoa que publicou o material recebido de Manning, uma conduta que é protegida pela primeira emenda da Constituição americana como liberdade de imprensa. As ações afirmam que Assange conspirou ativamente com Manning para roubar centenas de milhares de arquivos confidenciais, com razão para acreditar que a informação seria usada para prejudicar os Estados Unidos ou beneficiar uma nação estrangeira. As acusações também dizem que o australiano ignorou o pedido do Departamento de Estado americano em 2010, para que não fossem publicados os nomes de suas fontes confidenciais, bem como de fontes das Forças Armadas Americanas no Afeganistão, Irã, Iraque, na Síria e China. Essas fontes incluiriam jornalistas, líderes religiosos, defensores de direitos humanos e dissidentes políticos. As ações de Assange arriscaram sérios danos à segurança nacional dos Estados Unidos, em benefício de nossos adversários, e colocaram fontes humanas em graves e iminentes riscos de sérios danos físicos ou detenções arbitrárias, afirmou o departamento. As novas acusações vêm cerca de um mês depois de o Departamento de Justiça ter apresentado uma primeira denúncia mais branda contra o australiano, logo após sua prisão na Embaixada do Equador em Londres, em abril. Assange enfrenta agora um total de 18 acusações criminais. Ele pode vir a passar muitos anos na prisão caso seja extraditado do Reino Unido e condenado nos Estados Unidos. A decisão de acusar o australiano de crimes de espionagem não é tão comum nos Estados Unidos, onde a maioria dos casos envolvendo roubo de informações sigilosas tem como alvo funcionários do governo, como Manning, e não pessoas que publicaram as informações. Com destaque para esse argumento, defensores de Assange, bem como Wikileaks e entidades da imprensa, rechaçaram as acusações nesta quinta-feira. Assange, de 47 anos, foi preso em 11 de abril pela polícia britânica, depois que o Equador revogou seu asilo de 7 anos na embaixada do país em Londres. Ele agora cumpre uma sentença de 50 semanas de prisão por ter violado as condições de sua liberdade condicional quando se refugiou, em 2012, na embaixada equatoriana para evitar uma extradição. Assim que for libertado, deve enfrentar um processo de extradição para os Estados Unidos. Este NetoCast foi produzido com voz sintetizada com o intuito de garantir o time da notícia e a periodicidade dos episódios, em respeito aos nossos ouvintes, padrinhos e colaboradores. Além das redes sociais, o NetoCast está disponível no Spotify, Spreaker, Google Podcast, iTunes, aplicativo podcast para iPhone e iPad, assim como para agregadores de podcasts para Android e também para Windows. Deixem seus comentários no blog do NetoCast, www.josecastanhasneto.blogspot.com.br. Obrigado e até a próxima. Você que tem o aplicativo PicPay instalado em seu smartphone, agora também pode realizar suas contribuições diretamente pelo aplicativo. A partir de R$1, você ajuda a manter o NetoCast no ar. Isso mesmo, menos que um cafezinho. Procurem por @NetoCast diretamente em seu aplicativo PicPay e ajude o NetoCast. Aproveito também para informar que o NetoCast está disponível no Spreaker, no SoundCloud, no iTunes e também temos o nosso canal lá no YouTube. Basta procurar no YouTube por NetoCast e lá você terá o áudio de nossos podcasts também em forma de PowerPoint lá com o áudio e com os avisos e imagens relativas ao podcast do dia. O NetoCast também está no apoia.se. Apoie o nosso projeto a partir de R$1 por mês acessando apoia.se/NetoCast. Veja também as recompensas para os apoiadores que nos ajudarem a partir de R$5 por mês. apoia.se/NetoCast. É isso aí. Gostaram do episódio de hoje? Então acessem www.josecastanhasneto.blogspot.com.
Lá vocês verão a aba de contribuições para que possam ajudar o projeto do NetoCast a se manter no ar. Façam como a Renata de Recife, Paulo de Fortaleza, Reginaldo de Curitiba e outros. Seja um patrono do NetoCast e ouça nossos agradecimentos nos boletins especiais aos colaboradores. Bom, é isso, galera. Quem tiver interesse em anunciar aqui no NetoCast, basta nos enviar um e-mail para drcastanhas@gmail.com que remeteremos as quantidades de anúncios e os valores. Vamos ficando por aqui. Eu sei, galera, eu sei. Amanhã tem mais. Não esqueçam de seguir o nosso blog www.josecastanhasneto.blogspot.com e curtir a nossa página no Facebook www.facebook.com/netocast podcast, tudo minúsculo e emendado. Ou se preferirem, acessem diretamente a barra de pesquisa lá do Facebook, procurem lá NetoCast, tudo em maiúsculo. Assim que vocês visualizarem nosso alto-falantezinho branco e vermelho, acessem a página, dêem um curtir e ajudem o nosso programa. Além das redes sociais, Facebook, Twitter, Google Plus e YouTube, o NetoCast também está disponível no Spreaker, Spotify, iTunes, nos agregadores para Android e aplicativo podcast para iPhone e iPad. Basta procurar por NetoCast nestas plataformas, assinar e acompanhar gratuitamente nossos episódios. É isso. Um abraço a todos e até o próximo episódio do NetoCast. Fui! Todas as faixas musicais utilizadas neste podcast, seja como fundo musical ou encerramento, possuem licença Creative Commons ou Royalty Free, sendo que as fontes e seus links estão relacionadas no post. My mind is gone, I feel at home, your life goes straight down to my bone. Whatever's right, my heart is pure, I do not feel unsure.